Irmãos amados, veja bem, você conhece quais são as obras da lei? As obras da lei são tantas que fica difícil até para a gente lembrar algumas delas. Veja bem, Gálatas 3,10 diz: todo aquele, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. Gálatas 3,10 diz: todo aquele, pois, que são das obras da lei, está debaixo de maldição. E ainda ele fala: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Veja bem, talvez você está fazendo algumas obras dessas e você não sabe se você está com Cristo ou você está debaixo de maldição. Eu vou ler aqui uns versículos e você preste atenção e vamos conhecer o que são obras da lei. Veja bem, aqui no livro do Velho Testamento, eu vou te mostrar aqui e vamos fazer uma leitura junto. Veja bem, irmãos, aqui no livro da Bíblia tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Se você seguir o lado esquerdo da Bíblia, do livro, você vai estar seguindo a lei de Moisés. Você está seguindo a lei de Moisés, o livro do Velho Testamento. E se você segue do Novo Testamento à frente, você vai estar com Cristo, no livro da vida do Cordeiro. Aqui você vai ter Cristo e aqui você vai ter Moisés, o lado esquerdo. Veja bem, aqui faz uma divisão. Se você segue o lado esquerdo, você está seguindo o lado da lei, que já foi por Moisés cumprido. E essa lei já foi por Cristo abolido. O livro da lei. Agora, se você vai para o lado direito, você está seguindo o caminho da verdade, o caminho da salvação, que é Cristo. É o caminho que nós temos que conhecer a verdade por Jesus Cristo. Estou te mostrando isso aqui para nós entrar no assunto que eu tenho para mostrar para você. E você vai pesquisando, porque o próprio Jesus fala que os bodes ele ia colocar à sua esquerda são os da lei. Você vai entender por que acontece isso. E os do lado direito são o quê? As ovelhas do Senhor que pertencem a Jesus Cristo. Essa lição, preste atenção que é muito importante que você vai ouvir a partir de agora. Eu só te dou dando um exemplo, porque aqui tem o lado direito e aqui tem o lado esquerdo. Você, para seguir a Jesus, você tem que ir para o lado direito, porque o lado esquerdo já foi cumprido. E vamos ler esses versículos. Preste atenção. Irmãos amados, vou ler aqui o lado esquerdo do Velho Testamento. Quem recebeu essa lei e passou para o povo da lei cumprir foi o próprio Moisés. Preste atenção aqui, no livro de Números, capítulo 3, fala. Veja atenção, presta atenção. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para serviço do tabernáculo. Esse povo era o povo das obras da lei. Veja como o que aconteceu. Esse povo era um povo escolhido para pregar a lei. O primeiro versículo fala: estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés
no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nabate, depois Abiú e Eleazar e Itamar. Esses três homens foram escolhidos por Deus. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nabate, depois Abiú e Eleazar e Itamar. Veja bem o que acontece. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujo mãos foram sagradas para administrar o sacerdote. Nabate e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administrava o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que sirva e tenha cuidado da guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Irmão, leia esse versículo e observe que na lei eles ungiam os homens para os outros homens obedecer a eles. Eles eram ungidos com azeite. Isso na lei, porque eram obras da lei. E as obras da lei são tantas obras que fica difícil até a gente lembrar algumas delas. Mas, ao correr dessa leitura, eu vou te mostrar todas as obras da lei que já foram cumpridas por Moisés. Aonde que diz no versículo? Se Moisés cumpriu essa lei, Moisés deixou de existir e a lei também deixou de existir. E os praticantes dessa lei de hoje, eles continuam fazendo aquilo que Moisés já cumpriu. Por isso é que o Espírito Santo de Deus é contra os praticantes das obras da lei. O Espírito Santo de Deus é contra quem paga o dízimo, porque o dízimo é das obras da lei, e estava com Moisés, era a ordenança de Moisés. Mas quando cumpre a lei, cumpriu todas as ordenanças da lei de Moisés. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo de Deus é contra quem paga os dízimos e cumpre todas as obras da lei, que eu vou citar alguma delas para você. Eu estou lendo aqui ainda no livro da lei. Quando eu sair do livro da lei e entrar no livro da vida do Cordeiro, que começa do Novo Testamento até Apocalipse, você vai ouvir aí uma grande diferença. Porque o Espírito Santo de Deus, ele pega o livro da lei e leva lá para o livro de Atos dos Apóstolos, lá no livro de Gálatas, informando aos irmãos que vêm se convertendo hoje em Jesus Cristo, pela graça, para não praticar mais essas obras da lei, porque essas obras da lei se tornou maldição para os praticantes da lei. Porque foi o próprio Deus que deu a Moisés, mas Moisés cumpriu essa lei. E quem voltar cumprindo essa lei novamente,
Ele está contra o Espírito Santo e contra o Evangelho. É desobediente à palavra de Deus. Nós vamos ler esses versículos e é muito importante que você entenda. E você vai saber quais são essas obras da lei. Preste atenção nisto. Irmãos amados, aqui está uma prova no livro da lei, em Levítico, capítulo 27. A ordenança que o Senhor Deus deu a Moisés para o povo fazer voto segundo a sua avaliação e para o povo pagar os dízimos das obras desta lei. Aqui você lê no versículo, no capítulo 1 do versículo 27 até o 34, fala desses dízimos. E no versículo 34 fala: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aqui fala para eles levar os dízimos dos animais e de tudo que perseverava ali na ordenança da lei de Moisés. E vou te mostrar mais outro versículo confirmando que o dízimo é das obras da lei. Jesus, cumprindo a lei, ele cumpre a Escritura. E Moisés, cumprindo a sua lei, também cumpre a Escritura. Não existe mais a lei para nós servir ela, porque nós agora somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos chegar nesses versículos e vou te mostrar mais uma obra da lei, para depois eu sair da lei e ir para o Evangelho de Cristo. Amados, Deuteronômio 14, no versículo 22 e 23, não vou ler todo, porque fala muitas coisas. Só para você saber o que o Espírito falava na boca de Moisés e dos seus apóstolos e os seus homens da lei. Ele fala aqui, ó, os dízimos para o serviço do Senhor. Isso é na lei. Fala: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Isso aqui era dado de ano a ano. Ainda fala: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor todos os dias. Aqui era nas obras da lei. E aqui fala, irmão, para comer os dízimos das coisas que entregava no depósito. Se dízimo fosse o dinheiro, Deus mandava comer os dízimos? Se dízimo fosse dinheiro, Deus mandava comer os dízimos? Porque esse dízimo aqui era do mesmo mantimento entregado de ano a ano. Mas aqui, irmão, é nas obras da lei que eu estou lendo. Aqui é obras da lei, ainda na geração de Moisés e Arão, para os filhos de Israel. Vou ler mais um outro versículo, ainda nas obras da lei, usando hoje as obras da lei, ungindo os homens e ungindo as mulheres, tudo sobre as obras da lei. Irmãos amados, vou te mostrar mais um outro versículo das obras da lei, usado hoje para os que estão ainda na lei. Se eles estão usando isso que eu estou te mostrando, eles fazem parte dessas obras da lei. Eles são das obras da lei. Os ungidos e os praticantes dessas obras. Eu vou ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 12, no versículo 10 e no versículo 16. Fazendo a obra do Senhor. E os homens ungidos do Senhor. Veja aqui, irmão,
quem faz a obra do Senhor e como fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus? Preste atenção. Vou ler o versículo 10. Quando fala, vamos fazer a obra do Senhor. É isso que você vai ouvir, se é isso mesmo. Preste atenção. No versículo 10 fala: sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com os sumos sacerdotes e contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra. Que obra eles faziam, irmão? Isso aqui também era no tempo da lei, não é para hoje não. Eu estou lendo aqui o livro da lei, que foi por Cristo abolido. Diz, e o dinheiro depois de pesado dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinha a seu cargo a casa do Senhor, e ele os distribuía aos carpinteiros e aos edificadores para a casa do Senhor, para reparar a casa do Senhor. Aqui esses homens trabalhavam, fazendo uma reforma no templo. E o dinheiro que o pessoal recebia para os pedreiros. Esses eram os obreiros da casa do Senhor. Então você vê que já está tendo uma mudança, um distorcimento na palavra. Esse dinheiro é para os trabalhadores do templo. Isso era quando ia reformar o templo. E hoje o seu dinheiro que você dá é para o pedreiro, para o carpinteiro, para todos aqueles que reformam o templo? É para eles? Ou você está dando para quem? Olha só. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra. Fazer a obra, hoje que eles falam, é sair de uma cidade para outra. Mas fazer a obra era no templo. Eu não vou entrar nem muito nesse assunto, que você entendeu. Que os obreiros do Senhor era aquele que fazia a construção no templo. A reforma. E o dinheiro que recebe mês a mês e todos os dias está passando para os trabalhadores da obra do Senhor. Esses são os obreiros da casa do Senhor. Mas na lei. Hoje eu não estou falando de hoje não, porque hoje nós não vivemos na lei. Nós vivemos na graça. Agora, os das obras da lei fazem o que eles querem. Porque eles estão aí atrás de Moisés buscando salvação de quem? Porque se o Espírito Santo de Deus é contra as obras da lei, é contra os ungidos da lei. E os ungidos da lei, quem é o Deus deles? Quem vai salvar eles? Porque o Espírito Santo é contra as obras da lei. Nós vamos ler esse versículo e você vai prestar atenção. Aqui, irmão, é os obreiros da casa do Senhor, é os pedreiros, os carpinteiros, os serventes e os edificadores que faziam o templo ali. Esses eram os obreiros da casa do Senhor, da lei, lá no passado. Hoje não tem esses obreiros na casa do Senhor assim não. Você entendeu? E os ungidos da lei era para a lei. E os obreiros do Senhor era da lei. E no versículo 16, irmão, quando o povo cometia pecado e delito, eles pagavam para os sacerdotes em dinheiro. O dia do sacerdote na lei era separado. Olha aqui esse versículo 16. Mas o dinheiro de sacrifício por delito e o dinheiro por sacrifício de pecado, se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Mas o dinheiro de sacrifício por delito e o dinheiro por sacrifício de pecado, se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Esse dinheiro não entrava nem no meio da congregação, era para os sacerdotes. Mas Jesus vindo, ele já paga pelo sangue, pelo pecado do povo. Não precisa pagar mais pelo pecado e nem por sacrifício sem dinheiro.
Porque quem fez esse sacrifício por mim, por você, e para aqueles que andam na lei do Evangelho de Cristo, pelo Espírito Santo, esses daí, irmão, não está dentro dessa prática mais, pagando pelo seu pecado. Mas os que são da lei, eles continuam pagando até os dias de hoje, pelo seu sacrifício e pelos seus pecados. Se você é espiritual, você vai ver as suas orações dentro dos envelopes, pagando pelo sangue de Cristo. Sendo assim, irmão, amaldiçoados da lei, porque eles seguem a lei. Estou te mostrando isso para que você saiba o que são as obras da lei. Que fala lá, todo aquele, pois, que são das obras da lei está debaixo de maldição. É o Espírito Santo que está falando ali naquele versículo. Quando eu entrar naquele versículo, você vai tomar um susto, vai tomar um choque. Porque as verdades estão escondidas. E ainda não foi esclarecida o que é o Evangelho de Cristo. Irmão, estou te trazendo aqui esses conhecimentos para quando eu entrar no livro da vida do Cordeiro, você vai ver o que Jesus fala pelos seus discípulos e apóstolos. Se você crê que Jesus cumpriu a Escritura e tudo que estava sobre ela, você vai enxergar o Evangelho diferente. Vou ler aqui uns versículos e preste atenção aí. Se você crê que isso aconteceu, falado pelo próprio Espírito, falado pelo próprio Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você crê no que Ele falou, preste atenção agora. Veja bem, irmãos, saí das obras da lei e entrei agora no Evangelho de Cristo, no livro da vida do Cordeiro, para falar o que está escrito no Novo Testamento, aqui no lado direito, aonde seguimos Cristo. Preste atenção o que o Espírito Santo está dizendo. Jesus aqui falando, ainda vivendo no meio dos fariseus na lei, porque ele estava vivo. Olha o que ele fala, irmão. Se você crê aqui que é Jesus falando, você vai entender o que é o Evangelho. João 19, no versículo 28, 30 e 36. No versículo 36 fala: porque isso aconteceu para que a Escritura se cumprisse. Se você crê que a Escritura se cumpriu, aconteceu alguma coisa. Aqui é o Espírito Santo de Deus falando. Volta para o versículo 28 e fala: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Todas as coisas, Jesus sabendo de todas as coisas do Velho Testamento, das obras da lei, dos livros da lei, dos profetas, dos ungidos, dos escolhidos da lei para pregar para outro povo da lei. Ele sabendo de todos os mandamentos da lei, não ficando nada de fora. Olha o que ele fala. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Cumpriu a Escritura. Por quem? Por ele. Aí o versículo 30 fala: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclina a cabeça e entrega o Espírito. Irmão, acabou com o Velho Testamento, acabou com a Escritura, acabou com os livros da lei, acaba com os profetas, acaba com os ungidos da lei, acaba com os rituais da lei, com os dízimos, com os votos, com as campanhas,
com os montes, buscando coisas no monte para orar. Porque quando estava no monte, Jesus ia buscar o poder de Deus porque ele estava vivo. E ele só falava com Deus nos montes. Os discípulos que andavam com Cristo na lei, nem lá perto de Jesus eles encostavam, ficavam cá de longe, até dormindo. Porque Jesus estava na lei, era o próprio Deus, era ele. Tudo era secreto. Mas quando ele cumpre a escritura e a lei, acaba tudo. Se você for observar agora, depois do Espírito já ressuscitado, é outra doutrina. O livro da vida do Cordeiro. Que você vai conhecer algumas coisas. E do próximo vídeo, eu vou te trazer todo o conhecimento. O que o Espírito Santo de Deus fala para os seus discípulos e apóstolos. Eu vou te mostrar aqui 2 versículos e te mostrar que nós já somos ungidos depois que Jesus é ressuscitado pelo Espírito Santo. E que nós não precisamos mais de azeite e nem ser mais consagrado com azeite por homem. Porque nós agora já somos ungidos e consagrados pelo Espírito Santo de Deus. Vou te mostrar esses 2 versículos para quando a pessoa vir falar com você que você precisa de colocar azeite na sua cabeça para dirigir um ministério. Lembra que quem dirigia ministério eram aqueles homens da lei ungidos com azeite, como nós lemos lá no começo do livro. Esses sim, eles tinham que ungir a cabeça deles com óleo para dar ordem àqueles sacerdotes da lei. Mas nós agora em Cristo Jesus já somos ungidos de uma forma diferente pelo próprio Espírito Santo. Eu vou te mostrar esse versículo, irmão. É muito importante que você saiba disso. Que esse evangelho de salvação não é para todos, é para aqueles que Deus revela e crê na verdade. Veja bem esses versículos. Aqui, irmão, em João 20, no versículo 21 e 22. Preste atenção aqui, Jesus entregando o Espírito aos seus discípulos, já ungindo eles para fazer a mesma obra que ele fez. Ele fala: disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Envio o que, irmão? O Espírito Santo. Jesus recebe de quê? De Deus? O Espírito Santo. É o que ele fala. Disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Você é um discípulo de Cristo? Aceitou Jesus? Foi batizado com ele? Você já recebeu o Espírito Santo no batismo. Você já sai com o Espírito Santo já ungido pelo Cordeiro de Deus. Essa é a consagração. Vamos ler, irmão, outro livro confirmando isso, para você entender melhor. Irmãos amados, vamos entender isso. Vamos ler outro versículo para você entender isso melhor. Que nós já somos agora consagrados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Hebreus 10, no versículo 19, você já ouviu isso? Alguém te mostrou isso? Ao que diz o Espírito Santo? Versículo 19 fala: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está aqui, irmão. Está aqui. Nós já somos consagrados pela carne e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não se preocupa quando alguém vem falar para você que você só pode ter um cargo para fazer isso se for ungido com azeite
ou consagrado com azeite. Não, irmão. Esses que estão falando isso, eles são das obras da lei. Eles têm que cumprir a lei, porque eles vivem para a lei, eles não vivem para Cristo. Irmão, vou ler mais dois versículos. Eu acho que você está entendendo. E se você quiser entender mais versículos, mais verdade do Evangelho de Cristo, me procura e vamos ler a palavra junto. Porque quando o irmão se converte a Cristo, primeiramente tem que mostrar a ele as obras da lei. E o que são as obras da lei? Para que ele não volte a fazer as obras da lei, se tornando pior do que ele estava. Porque se ele volta a fazer essas obras da lei, ele está debaixo da maldição da lei. É o assunto que nós vamos ler a partir de agora. Mas antes disso, vou ler um versículo. O que os discípulos de Cristo falam. Se você conhece essa verdade a partir de hoje, procura quem fala o que está escrito. Vou te mostrar um versículo e voltar te mostrando como o povo está debaixo dessas obras da lei e quais são as obras da lei. Você vai saber quais são as obras da lei. Irmãos, veja aqui em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, vou ler aqui um versículo para você. O que diz aqui é pelos discípulos e apóstolos de Cristo que receberam a doutrina de Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, você vai ver Jesus entregando aos seus discípulos novo mandamento. Vou ler um desses mandamentos que ele passa para os seus discípulos. Ele fala: mandamos vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Está vendo, irmão? Os discípulos receberam uma doutrina, receberam uma tradição. E se o irmão não tem essa mesma doutrina dos discípulos de Cristo, da graça, ele manda afastar dos irmãos da lei. E vou ler o versículo lá para você ver por que ele manda o povo sair desses irmãos da lei. Eu vou ler aqui no capítulo 1 do mesmo livro, em Tessalonicenses, no versículo 7 e 8. O que Deus vai fazer com esse desobediente que não obedece o Evangelho, que ele mandou o povo afastar deles. Olha o que diz esse versículo, irmão. 7 fala: e a vós que sois atribulados, chama esse povo de atribulados das obras da lei. Você vai saber por quê. E a vós que sois atribulados, descansa conosco, chama para descansar com eles, com os discípulos. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição até a face do Senhor e a glória do seu poder. Irmão, o Espírito Santo de Deus vai vir com vingança contra esses desobedientes das obras da lei, porque eles não creram no que o Filho de Deus fez. Ele cumpriu tudo. Agora é um novo evangelho para os que querem ser salvos. Ele fala com fogo, com vingança. Ele vem para destruir esse povo da lei, os desobedientes do evangelho. Por quê? Jesus mandou pregar o evangelho. E eles estão pregando a lei. Vamos lá, irmão, para o livro de Gálatas. Para você ver o que o Espírito Santo de Deus fala para esse desobediente da lei. E assim eu te mostrar algumas leis, se for possível. Amados, Gálatas 3:10. Preste um pouco mais de atenção. É muito importante você ouvir o que você vai ouvir. O Espírito Santo de Deus fala aqui, para mim e para você, que está ouvindo essas mensagens escritas. Não estou falando nada de mim mesmo, estou falando o que eu estou ouvindo dentro da palavra.
O Espírito Santo de Deus fala em Gálatas, capítulo 3, no versículo 2 em diante fala. No versículo 2 fala: só quiseram saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Jesus fala: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele já está fazendo aqui uma diferença, uma divisão. Se você recebe o Espírito pelas obras da lei, você vai estar debaixo de maldição. Você está enganado. Porque a lei deixou de existir. Você está vivendo no passado, buscando a salvação que não vai ter mais. Se você recebe o Espírito pela pregação da fé, você vive agora com Cristo. Porque Cristo é a graça e a fé e a verdade. Você tem salvação em Cristo. Porque você deixa a lei para viver na graça. Vamos ler os versículos. O que fala? Gálatas 3,3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se essa lei fosse boa, irmão, Cristo ia mandar nos resgatar dela, Ele tinha nos resgatado de lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se Cristo te resgatou do meio de uma maldição, e você agora conhecendo o que é a lei e a maldição da lei, você vai voltar para as obras da lei? Se Cristo te resgatou de dentro de uma maldição das obras da lei, ele fala no versículo 12, fala: ora, a lei não é da fé. A lei não é coisa boa, irmão. A lei leva para a perdição. A lei não é da fé. Já deixou de existir a lei e acabou. Ele fala: ora, a lei não é da fé. Outra divisão. Se eu fosse você, procurava conhecer o que é as obras da lei, para não ser um crente enganado. Olha o versículo, irmão, 11 fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E qual é a justificação dessas obras da lei? Você vai saber a partir daqui, mais um instante. Vou mostrar tudo para você. Aí o versículo 10 fala: todo aquele, pois, que são das obras da lei está debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Agora chegou o momento de você saber que coisas são essas. Que eles fazem umas e deixam outras de fora. Porque fala: porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. O Espírito Santo foi lá na lei e trouxe agora para a graça, para te alertar que obras são essas para você não fazer. E se você faz alguma, você tem que cumprir todas. Preste atenção quais são essas obras. São tantas, irmãos, mas vou citar aqui algumas, para que a partir de agora você segue Cristo em espírito e em verdade. Irmãos amados, assim como estou dizendo, veja bem, assim como estou dizendo, queridos, veja bem, vou mostrar aqui algumas obras da lei. Um exemplo: sacrifício direcionado a algumas coisas. Veja o que eu vou te mostrar. Amados, as obras da lei são tantas que fica difícil de lembrar alguma delas. Vou te falar algumas delas, como o do sacrifício direcionado a qualquer coisa, como dízimo, voto, campanha, ofertas alçadas, dava o dízimo de ano a ano, matava animais e oferecia para perdão de pecado pelo sangue de touros
e de bodes. Isso aqui de ano a ano. Isso aqui, obras da lei. Veja outro assunto das obras da lei. Apredejava a mulher quando cometia adultério. Era apredejada e morta nas obras da lei. Vê mais. Ungia coisas no templo com azeite. O obreiro da casa de Deus era os pedreiros, os carpinteiros e os edificadores do templo. Tudo isso aqui era obras da lei. A mulher, quando estava amenstruada, não entrava no meio da congregação, ficava de fora. Irmão, tudo isso aqui é obras da lei. O leproso ficava fora do povo, da sociedade, era recuado. Isso era obra da lei, tudo obra da lei. Não era todo tipo de carne que comia o povo. Tudo aqui é obra da lei. Não podia tocar em cadáver, em coisas mortas. Usava muitas festividades e festas, obras da lei. Festa das Páscoas e dos pão asmos. Ungia o sacerdote para o povo obedecer a eles. Não trabalhava no sábado. Ia para os montes buscar o poder de Deus. Moisés fez isso, Jesus também fez isso. Porque Jesus estava nas obras da lei. Irmão, e tantas coisas que era feito nas obras da lei. Ungia a pessoa para fazer sacrifícios. Matava animais e oferecia ao sangue para sacerdotes tirar os seus pecados. Irmão, muitas coisas das obras da lei que eles faziam, eu estou citando aqui algumas, mas são 600 e poucas obras. Agora veja, irmão, quais são dessas obras que é cumprida hoje? Como Gálatas fala, cumpre umas e deixa outras de fora. Tem que cumprir todas. Veja o que diz, irmão. Cumpre umas e outras fica de fora. Por exemplo, não sei se é o seu caso, se você está nas obras da lei. Eu estou falando das obras da lei. Não estou falando do evangelho, estou falando aqui das obras da lei. Se no seu caso, você paga voto, dízimo, campanha, envelope, vai para os montes buscar poder de Deus, sendo que Deus já fez tudo por você. Se você faz algumas coisas dessas e não faz as outras, e não põe você para apredejar uma mulher ou um homem que é pego em adultério dentro da igreja, e não manda você matar um animal e oferecer holocausto, sangue de pecado, se fazer umas e não fazer as outras, o que diz o versículo está debaixo de maldição da lei. São tantas coisas praticadas que pratica umas e deixa outras de fora. Vamos ler esse versículo, o que é que diz? Se não usa todas as obras, usa umas e deixa outras de fora. Recebe o dízimo, o voto, a campanha, o sacrifício, e bota para você para fazer isso, aquele outro, e não faz as outras coisas, melhor que você não faça nenhuma. Porque se você faça uma ou duas e incentiva a pessoa a fazer, mesmo que você não faz, que você não recebe, mas incentivando a fazer as obras da lei, você também é das obras da lei. É o versículo que está escrito. Vamos ler o versículo para você entender melhor. O que diz? Estou falando, irmão, que está escrito dentro da Escritura. Estou falando para aqueles que querem ganhar a sua salvação com Cristo. Não estou para criticar ninguém. Eu estou falando a verdade escrita. Isso é para você que quer se salvar.
Isso é para você que quer estar no Evangelho de Cristo. Não estou criticando ninguém, porque eu não sou ninguém, eu sou apenas um enviado para falar o que está escrito. Mas essa é a verdade, está escrito. Se você crê e você não crê, não importa. O que importa é o que está escrito, e isso é verdade. Vou ler aqui um versículo para você entender melhor. Jesus, amados, aqui em Gálatas 5, no versículo 4, o que ele volta a falar, irmão? Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Ele fala aqui, irmão, Gálatas 5, no versículo... Gálatas 5, no versículo 4, ele fala: separados está de Cristo. Separados. O que é separados, irmão? Não tem Cristo. Ele fala: separado está de Cristo. Vós, os que vós justifica pela lei da graça, tem caído. Aí no versículo acima fala: e de novo protesto a todo homem que deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você obriga a circuncidar, irmão, colocando azeite na sua cabeça para seguir os sacerdotes e os homens da lei, circuncidar na lei, você tem que cumprir tudo. Porque senão, o que diz o versículo? Separados está de Cristo. Vós os que vós justifica pela lei. Irmão, no livro da vida do Cordeiro, tem muitos versículos que eu gostaria de mostrar para você. Fala da igreja comprada pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. Fala que as mulheres têm que estar em silêncio dentro da igreja. Fala, irmão, os deveres das mulheres e os deveres dos homens. Também fala quem o Espírito Santo deu a autoridade para pregar o Evangelho. Se ele fala para as mulheres ficar caladas na igreja, e estão pregando, quanto mais ficar calada, elas querem ficar caladas, obedecer a palavra de Cristo. Aqui fala a verdade e os homens distorcem em outras. O que o Espírito Santo de Deus fala, ninguém pode mudar. O homem muda, mas permanece a verdade escrita. Deveria te mostrar aqui a doutrina de Cristo e a doutrina dos homens. Vou pegar aqui mais 2 minutinhos e te mostrar essas duas doutrinas, para que você assim aprenda a temer o Senhor nosso Deus justo e fiel. Vou te mostrar aqui, irmão, a doutrina de Cristo no livro de 2 João, perto de Apocalipse. Capítulo 1, no versículo 9 e 10, fala: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus nem o Pai. Agora fala: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E o versículo 10 fala: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba em casa, nem tampouco sauda. Irmão, aqui é a doutrina de Cristo. Se não obedecer à doutrina de Cristo, não tem Cristo e não tem Pai. Irmão, vou mostrar a doutrina dos homens. O Espírito Santo de Deus fala: se você está morto com Cristo, você não pode deixar levado por essas coisas que você vai ouvir. Dizem, no versículo Colossenses 2, no capítulo 20, abaixo fala: se pois está morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carrega ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Irmãos, aqui está a doutrina dos homens.
Assim como você viu a doutrina de Cristo, tem a doutrina dos homens. E se a doutrina é dos homens, ela não é de Cristo. Ao que eles tratam na doutrina deles. Parece que é verdade algumas coisas, mas tudo não engana. Olha o que diz o versículo, irmão. 22. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Essa é a doutrina dos homens. Faz grandes obras, grandes coisas, grandes movimentos, que parece ser verdade. Tem até boa disciplina, mas não tem o Espírito Santo, irmão. Quem vai salvar esse povo? Preste atenção. Está escrito. Quem vai salvar esse povo que é desobediente ao Evangelho? Eles estão no Evangelho também, mas estão desobedientes e não seguem a doutrina dos discípulos de Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Leia no livro de Apocalipse, capítulo 16, no versículo 13 e 14. O falso profeta enganando o povo nas congregações, desviando a verdade do coração do povo. Está lá escrito. Isso é verdade. Irmão, vou parar por aqui e no próximo vídeo eu trago para você os versículos que não foram citados, que vai falar muito com você. E vamos pregar esse evangelho da verdade para aqueles que querem ouvir. Vamos, irmãos, unir como igreja de Cristo num só conhecimento no poder do evangelho de Cristo. Saiba, se você quer contribuir na casa de Deus, é como está escrito, cada um contribui segundo o propósito no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Jesus mandou contribuir e ajudar os pobres, mas hoje você está vendo, está tomando o que o pobre tem, porque eles não estão no evangelho da graça para fazer a caridade. E fica na paz de Deus, e que Deus assim te ilumine e nos ilumine, para quando Ele vier, nós subir pela sua misericórdia e a sua graça. E que Deus te abençoe.